Olá, meus amigos, muito bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. É um prazer estar mais uma vez com você para estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos esse livro maravilhoso que é o livro de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Mais uma vez pedir a você desde já para se inscrever no nosso canal no YouTube se você não é inscrito ainda. Na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever, para você deixar seu like também, que é importante para nós. Vá lá e ative as notificações para sempre estudar a Bíblia conosco quando for postado o material ali no nosso canal no YouTube. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Hoje, quarta-feira, 25 de julho, a lição tem como tema Jesus no Tribunal Celestial. E a lição inicia nos dando o seguinte comentário: visto que, por definição, um profeta em hebraico, Nabi, é alguém que fala em nome de Deus. Estevão se tornou um profeta no momento em que trouxe o ribe do Senhor contra Israel, ou seja, o processo de juízo. Seu ministério profético, no entanto, foi bastante curto. Vamos ler Atos, capítulo 7, versículos 56 e 57. Qual foi o significado da visão de Estevão? Atos 7, 56 e 57 diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém. Um comentário de Ellen G. White em seu livro Atos dos Apóstolos, página 100, diz o seguinte, abre aspas: no momento em que Estevão chegou a esse ponto de seu discurso, houve um tumulto entre o povo. Quando ele estabeleceu uma conexão entre Cristo e as profecias e falou a respeito do templo, o sacerdote, fingindo-se horrorizado, rasgou as vestes. Para Estevão, esse foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. Viu a resistência que suas palavras encontraram e compreendeu que estava apresentando seu último testemunho. Embora ainda estivesse no meio de seu sermão, concluiu abruptamente. Fecha aspas. Um comentário de Ellen G. White no livro Atos dos Apóstolos, página 100. Enquanto Estevão estava adiante dos líderes judeus, executando a ação jurídica do Senhor contra eles, Jesus estava em pé no tribunal celestial, isto é, no santuário celestial, ao lado do Pai. Uma indicação de que o juízo na terra era apenas uma expressão do verdadeiro juízo que ocorreria no céu. Deus julgaria os falsos mestres e líderes de Israel. Então, nesse momento, Jesus no santuário celestial executando o juízo, era o que representava o juízo no antigo Israel. Ali, quando uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre. E ali, nesse dia, ele fazia expiação tanto por ele quanto por toda a congregação, por todo Israel. E era executado o dia do juízo, o dia do perdão. Isso explica porque o chamado ao arrependimento, comum entre os discursos anteriores, em Atos 2:38 e Atos 3:19 e Atos 5:31, não está presente aqui no discurso de Estevão. A teocracia de Israel estava chegando ao fim, o que significa que a salvação não mais seria mediada pela nação judaica, conforme prometido a Abraão em Gênesis 12, versículo 3 e Gênesis 18, versículo 18. Mas por meio dos seguidores de Jesus, judeus e gentios que deveriam sair de Jerusalém e testemunhar ao mundo. Atos 1, versículo 8. Vamos ler agora Atos 7, do versículo 57 a Atos 8, versículo 2, como Lucas relatou a morte de Estevão. Diz o seguinte: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele
e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Amém. Então, esses líderes religiosos, eles não aguentaram o discurso, a pregação de Estevão, porque era uma pregação que atingia diretamente a conduta deles, a má conduta que eles viviam. E ali Deus, através de Estevão, pronunciou juízo sobre a nação judaica, sobre os líderes religiosos judeus. E Estevão, por ser o portador da voz de Deus, por pregar a verdade, por falar a verdade, foi morto, foi apedrejado. Mas ele morreu, mas viu a glória de Deus, viu o Deus no seu santuário, Jesus em pé à destra de Deus. E ali, no momento em que foi apedrejado, Estevão, ele não disse palavras más contra aqueles que o apedrejavam. Pelo contrário, ele disse: Senhor, tem misericórdia, né? Não imputes esse pecado aos meus acusadores. E só realmente alguém que tem Cristo no coração pode dizer essas palavras, de não sentir maldade contra alguém que faz mal contra você, até mesmo tirar a vida contra você. E essa oração de Estevão chegou, né, a alcançar Saulo, né, que nesse momento Saulo consentia com a morte de Estevão, né, segurava as vestes daqueles que apedrejavam. Isso é um indicativo de que Saulo era um dos líderes, né, dos que perseguia o povo de Deus. E essa oração de Estevão, no momento da sua morte, alcançou Saulo, que era um dos maiores perseguidores. O livro de Atos vai descrever que era um dos maiores perseguidores da igreja, e teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, e ali ele se converteu, conheceu a Cristo e se tornou um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, o maior escritor do Novo Testamento, um dos maiores testemunhas de Cristo. Amém? Então é aqui a lição de hoje. Espero que seja uma bênção para você, que você tenha se edificado, que tenha se alimentado na fé, na palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo no Facebook. Não se esqueça de deixar seu like aí no nosso canal no YouTube. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. E vou mandar aqui um abraço para o Francisco Cristiano, que acompanhou conosco ao vivo no Facebook. Um abraço também para o irmão Luiz Alberto e também para o Vinícius Moura, que sempre está acompanhando conosco. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã para a glória de Cristo.